sensações, Moel, essa pintura passa para você assim? Você achou bom, não gostou? É bom, coisas boas, coisas ruins? Achou legal? Ok. Uma pessoa nobre. Por que que isso... Uma roupa meio, né, formal, meio chique aí. Mais alguém quer falar? Galera aí de trás. Diga, Lucas. A autoridade conquista. Por que conquista? Desbravar. Aham. É amplo, né? É uma vista ampla, está na frente dele. Sim, muito bom. Esse quadro, ele é desse pintor aí, o Gaspar Friedrich, que era alemão. E ele é enquadrado dentro desse movimento artístico chamado romantismo, certo? E aí a gente vai refletir um pouco sobre as produções desse movimento, que não foi só um movimento artístico da pintura. Ele também tem seus representantes na música e em outras áreas também do conhecimento. Tá? Então vamos seguir. Segue aí, Mari. Como eu falei, essa aula a gente vai pensar em algumas definições, vou dar um panorama para vocês, vamos falar do propósito desse módulo aqui. Pode seguir. Então, pensando em definições, né, o nome desse módulo, ele precisa que a gente defina alguns termos, senão eu vou falar aqui e algumas pessoas vão ficar viajando sem entender do que é que a gente está falando, ou talvez você pense assim, eu sei o que é romântico, né? É quando um casal, né, se junta e aquele coraçãozinho assim na cabeça. Isso é o que a gente, comumente, quando a gente pensa de romantismo, a gente pensa nisso, né? Mas então, vamos definir o que é heresia, certo? O que é heresia? Não precisa responder não, mas você saberia explicar para você mesmo ou para alguém que te pergunte o que é uma heresia? Você saberia? Então pense nisso, a gente vai começar por esse conceito aí. O que é uma heresia? E depois vamos pensar também sobre o romantismo. O que foi o romantismo? Que não é esse romantismo que a gente costuma falar no senso comum, né? Quando a gente diz que alguém está apaixonado, não é só isso, é bem mais profundo do que isso. Tá? Então vamos pensar primeiro o que é uma heresia. Vai lá, Mari, pode ir passando. Quero começar com vocês pedindo para você abrir sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, verso 8. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, só um minuto. Colossenses 2, 8. Uma carta que Paulo escreveu, né? Colossenses 2, capítulo 8. O texto está aí na tela também. Vou pedir para Josias, tem a voz forte aí, lê para a gente. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. E não segundo Cristo. Então, veja essas palavras de Paulo para essa igreja, para esses irmãos ali de Colossos, certo? Cuja maioria do público que ele estava falando era um público gentil, um público de origem grega. Colossos ficava ali, naquela região ali, predominantemente gentílica, certo? Então, o que é que Paulo está dizendo nesse breve versículo aí? O que é que Paulo está orientando, está dando como comando para a igreja? O que é que ele está mandando aí? Para aqueles irmãos e que serve para nós hoje também. O que é que ele manda a gente fazer? Ter cuidado. Com o quê?
Vamos olhar o texto. Cuidado que ninguém vos venha enredar. O que é enredar? Envolver, né? Fazer a cabeça, acatar, arrastar, rede. Isso. Se a gente for na etimologia da palavra, enredar tem a ver com rede, que é justamente, sabe aquela armadilha que você joga uma redezinha assim, bota umas folhinhas em cima, né? Envolve, né? Vai envolvendo. Não é uma... Quando você tem uma armadilha, né? Para pegar um bicho, para pegar um animal, aquela gaiolinha que você deixa aberto assim, junto dessa armadilha não tem uma setinha luminosa de neon, dizendo, olha, ó a armadilha, está aqui. Não é assim clara. Ao contrário, normalmente essa armadilha, ela vem de forma sutil. Veja o que Paulo diz. Que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia. E essa filosofia aqui, não pense no campo de estudos da filosofia, da busca pela verdade, não é essa filosofia, mas é com o seu modo de pensar, essa palavra aí no original, com vãs sutilezas, sutilezas que são vazias. Se elas são sutilezas, elas não são coisas escancaradas, não são coisas óbvias, são sutis. Elas vão, como a gente diz, comendo pelas beiradas, né? Elas têm muitas vezes uma aparência de coisa inofensiva, a aparência de coisa boa, a aparência de coisa do bem, mas elas são sutis. Elas são também de acordo ou conforme a tradição dos homens, o modo humano de pensar, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então Paulo diz assim, meus irmãos de Colossos, tenham cuidado, a igreja precisa estar alerta, a igreja precisa ter cuidado. O crente, em outras palavras, não pode ser abestalhado, de sair engolindo tudo que está ao nosso redor, os ensinamentos desse mundo, de forma irrefletida. Faz parte da santificação do cristão ter essa postura de cuidado para que ninguém venha nos enredar com suas filosofias, com suas vãs sutilezas. Próximo verso. 2 Timóteo 4, de 3 a 5. 2 Timóteo, aqui de novo o apóstolo Paulo falando nessa carta que ele dirige para o jovem pastor Timóteo. Então, 2 Timóteo 4, de 3 a 5. Pois haverá tempo em que não suportarão o quê? A sã doutrina, o ensino sadio, são. Haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Sabe aquela coceirinha boa que você gosta? Que fica ali, né? Eu tenho isso. Não sei se eu sou estranho, esquisito. Sou também, mas aquela coceirinha boa, né? As pessoas vão se cercar de mestres. Vai chegar um tempo, e quanto mais o Senhor Jesus se aproxima à sua volta, que vários mestres vão sair por aí ensinando, e as pessoas vão gostar de ouvir, e as pessoas vão querer se cercar desses mestres. Alguma semelhança com o que a gente vê nos dias de hoje? Os mestres hoje tá assim, de coaches, como a gente ouviu o pastor falando hoje aqui, de influencers, né? De pessoas para ensinar você a tudo na sua vida.
tem curso para tudo, tem tutorial para tudo. As pessoas vão se cercar de mestres, como que sentindo coceira nos ouvidos, mas esses mestres, eles vão meio que afagar o ego da pessoa, porque eles ensinam conforme as próprias cobiças que são naturais do ser humano. Então vai chegar um tempo, Paulo está dizendo, que as pessoas vão querer muito ouvir isso. E, versículo 4, veja, e se recusarão a dar ouvidos ao quê? À verdade. Entregando-se a fábulas, entregando-se a historinhas, que muitas vezes, que são aquelas teses, aquelas histórias que a gente gosta de ouvir, que muitas vezes a gente sai empolgado, né? Mas que no final são fábulas vazias. E aí vem o versículo 5, muito parecido com o que ele também ensinou lá aos Colossenses. Versículo 5 diz o quê? Alguém pode ler? Verso 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então veja, tem um contraste aí. Você percebeu que tem um contraste? Paulo está dizendo, vai ter um tempo que as pessoas vão estar dando ouvidos a esses mestres. E essas pessoas não vão suportar a sã doutrina. Falar de doutrina é chato. Falar de doutrina, da doutrina saudável, bíblica, sadia, vai ser uma coisa que as pessoas vão olhar e vai dizer, esse daí é reacionário, é reaça. Esse aí é retrógrado. Isso aí é coisa lá do tempo da minha avó. Hoje em dia as coisas mudaram. Vai soar como uma coisa ultrapassada. As pessoas vão rejeitar a sã doutrina, mas vão dar muita atenção aos mestres. E esses mestres, eles vão ensinar coisas que são como fábulas, mas que são gostosinhas da gente ouvir, certo? E aí ele faz um contraste. Olha, Timóteo, ao invés de ser assim, aí ele fala no verso 5, tu, porém, olha o contraste aí. Tu, Timóteo, porém, o que é que ele manda? Seja sóbrio. É como aquele conselho que ele disse. Tenham cuidado, sejam sóbrios. O cristão, ele tem que ser alguém sóbrio, cuidadoso em todas as coisas. Suporta a aflição, faz o bom trabalho de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então veja, se preocupar com heresia é trabalho, sim, do crente. Deve ser algo que ocupa a gente. Não é uma coisa esdrúxula, não é uma coisa assim, curiosidades bíblicas. Porque heresias são essas sutilezas que nos enredam, muitas vezes sem a gente perceber. E aí quando a gente fala de herege, às vezes a gente pensa assim, naquelas coisas mais grotescas, que estão longe da gente. Mas eu desejo muito, assim, tenho orado bastante, que o Senhor nos faça perceber que muitas dessas ideias que a gente vai debater aqui durante esse módulo estão muito presentes no nosso dia a dia. Afetam a nossa forma de enxergar o mundo, afetam as práticas que a gente realiza na nossa vida e muitas vezes a gente está bebendo dessas práticas, bebendo dessas doutrinas sem nem saber, praticando, vivenciando isso sem nem perceber. Veja como Calvino trabalha essa questão da heresia. E eu nem defini ainda o que é uma heresia, certo? Veja o que o João Calvino diz. Nas Institutas da Religião Cristã, que é a obra principal de Calvino, ele diz assim no livro 1. Aqueles que, repudiada a Escritura, imaginam não sei que via de acesso a Deus, devem ser considerados não só possuídos pelo erro, mas também exacerbados pela loucura. Então veja, aqueles que repudiam a Escritura, eles devem ser considerados como gente que está possuído pelo erro, certo? Se você repudia a Escritura, se você repudia o ensino bíblico, você deve, essas pessoas que repudiam devem ser considerados como pessoas que estão no erro,
possuídos pelo erro. E também como pessoas que são loucas, porque é loucura você se contrapor à sabedoria das Escrituras. E aí ele continua: a maior parte dos hereges intentou de tal modo sair a campo no afã de subverter a glória de Deus, mediante crassos desvarios, que se deram por satisfeitos com alarmar e lançar confusão aos menos esclarecidos. O que é que heresia faz? Traz confusão. Veja a diferença da palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus esclarece. A heresia faz o quê? Confunde. Certo? E confunde geralmente quem? Os menos esclarecidos, aqueles que estão menos iluminados pela palavra de Deus. Né? A igreja precisa dar atenção aos falsos ensinos, aos ensinos dos falsos mestres. Visto que tem surgido em nosso tempo, Calvino está lá no século XVI, tá? A gente está no século XXI. Naquela época, Calvino já estava dizendo, tem surgido em nosso tempo certos desvairados, gente louca. Faz-se necessário, em poucas palavras, discutir as suas falácias. Então, nas institutas, em vários momentos, ele vai apontando heresias e vai desmontando aqueles raciocínios dos hereges. Então, veja, queridos, por que eu estou trazendo isso? Porque falar de heresia não é coisa de legalista. Falar de heresia não é coisa de presbiteriano frio, certo? Falar de heresia é sustentar e é defender a doutrina. E isso tem uma importância muito séria, muito concreta para a nossa espiritualidade, para a nossa vida cristã, de forma prática. Eu espero que tudo que a gente conversar aqui, inclusive que você traga dúvidas, que você fizer conexões lá durante a sua semana, traga exemplos para cá, para a gente discutir, para que a gente perceba o quanto que essa heresia que a gente vai estudar, ela está presente no nosso dia a dia, certo? Então vamos seguir. O que é, então, pode passar, Mário, o que é uma heresia? Definição de heresia. E aí o reverendo Heber Campos, ele, que é um pastor presbiteriano, ele diz assim, heresia é uma negação de uma verdade fundamental da Escritura. Heresia é a negação de uma verdade fundamental da Escritura e ou de doutrinas historicamente cridas. Veja, há uns anos atrás o pastor Christopher, não sei quantos aqui estavam no módulo que o pastor Christopher trouxe aqui, fazendo a diferença entre erro teológico e heresia. Qual é a diferença entre erro e heresia? Vou tentar dar um exemplo aqui. Veja, existem irmãos nossos, crentes verdadeiros, gente salva, gente que vai para o céu, que é crente de verdade, convertido, que acreditam que você beber bebida alcoólica é um pecado, certo? Existem pessoas que acreditam que, por exemplo, usar maquiagem é pecado, certo? Isso é uma heresia. Tem irmãs nossas, crentes piedosas, que acham que uma mulher usar uma maquiagem ou um crente tomar um copo de vinho, isso é um pecado. Isso é uma heresia? Não. Isso aí está dentro do campo do erro. Porque isso não se encaixa como uma verdade fundamental das Escrituras. Certo? Tem gente que vai para o céu sem usar acreditando que usar maquiagem é pecado. Vai ou não vai? A pessoa vai deixar de ser salva por isso? Essa é uma questão periférica, certo? Assim como existem outras questões teológicas que não configuram como a heresia. Por exemplo, outras denominações. Na nossa igreja nós batizamos as crianças. Tem igrejas que não batizam, certo? A gente vai estudar as Escrituras,
a gente vai fazer uma exegese séria e a gente pode olhar e dizer, isso é um erro teológico, né? Aqui a gente professa isso. O batismo, ele é algo que está presente na aliança. É uma continuação da aliança, né? Como no Antigo Testamento havia a circuncisão, então a gente batiza por causa da eleição, todas as doutrinas reformadas, que não é esse o assunto aqui, tá? Mas o que eu quero dizer existem crentes que acreditam diferente. Eu considero que isso é um erro teológico. E eu tenho argumentos bíblicos para dizer sobre isso. Porém, existem outras afirmações e outros ensinamentos que são verdades fundamentais das Escrituras. Por exemplo, um detalhe, né, que o Weber Campos diz é que, normalmente, essa negação de verdades centrais das Escrituras, fundamentais, de doutrinas que a Igreja, durante séculos, sustentou, doutrinas fundamentais, normalmente, essa negação ela vem acompanhada da apostasia. Você sabe o que é apostatar? Sabe o que é ser apóstata? Apostatar da fé cristã seria o quê? Alguém pode falar rapidamente aí? O que é apostasia? Desistir de ser crente. A heresia, essa negação de uma verdade fundamental das Escrituras, geralmente faz com que pessoas desistam da caminhada cristã, abandonem a igreja, certo? Geralmente, heresia e apostasia andam juntas, certo? Quer ver exemplos de heresias na história da igreja? Negar que Cristo encarnou. Na história da igreja, houve grupos que se levantaram para dizer assim, Jesus Cristo não encarnou. Outros grupos diziam assim, Jesus Cristo não era Deus. Isso é um problema sério. Outros grupos negavam a Trindade. Deus não é Pai, Filho e Espírito Santo. Certo? Isso é uma heresia. Nesses períodos, nos concílios da igreja, os credos, as confissões se levantaram para defender a verdade, porque essa é uma verdade fundamental. Se você não crê que Cristo encarnou, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, para substituir a gente, né? Se você não crê, por exemplo, que nós somos justificados somente pela fé, se você crê diferente disso, você crê, por exemplo, que você pode, como os católicos afirmam, que você pode ser justificado pelas boas obras, isso pode afetar a tua salvação? Com certeza. Essa é uma doutrina fundamental que está lá no coração do Evangelho. Você acreditar que você pode ser justificado pelas obras, logo você não crê na graça de Deus somente. Você não crê na justificação pela fé somente. Essa é uma doutrina fundamental que está no centro da mensagem bíblica, no centro da obra de Cristo. É uma doutrina que ataca o Evangelho de Cristo. Esse tipo de ensinamento é configurado como heresia. Ficou claro? Certo? Então, se é uma verdade fundamental, ou se é doutrinas, né, que historicamente a igreja, todas as igrejas do Senhor, desde o primeiro século, todo mundo sempre creu. Jesus é o Filho de Deus. Se alguém chegar afirmando, não, Jesus era um sábio do Oriente, Jesus era um grande mestre, mas Filho de Deus ele não era. Isso é uma heresia, porque atacam a verdade fundamental, basilar das Escrituras. Alguns exemplos de heresias na história. O gnosticismo, você já deve ter ouvido falar sobre isso, que era um movimento místico, lá da Grécia Antiga. O gnosticismo, o arianismo, o pelagianismo. Nos dias atuais, na época moderna, a teologia liberal, o liberalismo teológico é heresia. Então são exemplos aí de heresias. Esse termo heresia indica doutrinas antibíblicas, corrompidas, defendidas por um grupo, e essa heresia ela pode estar dentro da igreja ou fora da igreja, certo? Heresias podem ser ensinadas por grupos lá de fora da igreja, certo?
Mas muitas vezes a heresia se infiltra dentro da igreja, certo? E esses ensinamentos começam a ser difundidos dentro da membresia, no meio da membresia, de forma sutil, enredando e trazendo confusão na igreja para desviar pessoas da sã doutrina, desviar pessoas do evangelho, tirar pessoas do caminho do Senhor, certo? É assim que funciona a heresia. Pode seguir, Mari. Qual seria, então, o que seria essa heresia romântica que a gente vai abordar aqui no nosso módulo, tá? Hoje eu vou introduzir, não vou me alongar muito, porque a gente vai ter várias aulas para falar sobre o romantismo e entender melhor o raciocínio, tá? Mas eu espero ficar claro hoje aqui. Pode seguir, Mari. Então, esse termo romantismo é um termo muito abrangente, certo? É um pouco difícil, às vezes, da gente compreender, porque ele abrange várias áreas do conhecimento. O romantismo, ele aconteceu na poesia, ele aconteceu na filosofia, ele foi um movimento filosófico, certo? Ele foi também um movimento da literatura. Não sei se você lembra daquelas aulas lá do pré-vestibular, de cursinho, né? Quando você estudava literatura, o romantismo é um daqueles movimentos artísticos ali, certo? Da literatura, da poesia, mas também na música. Existem os compositores da música erudita, que eram músicos do romantismo. Na pintura, como aquele quadro que eu mostrei no início. Na religião, também esse movimento influenciou o campo da religião e o campo da política também, certo? Esse campo político. Dentre os principais representantes, eu coloquei alguns nomes aí, inclusive um que Igor citou na última aula dele do módulo passado, que é o Goethe, aquele ali, ó, Goethe, certo? Goethe, que era um escritor configurado ali como romântico, né? Mas eu destaquei dois aí, tá certo? Primeiro, alguém já ouviu falar de Jean-Jacques Rousseau? Rousseau é considerado um dos primeiros românticos, certo? E ele é rotulado como o pai da esquerda. O pai da esquerda. Jean-Jacques Rousseau, certo? E aí a gente vai falar, na próxima aula eu quero me deter um pouco mais sobre o Rousseau. Esse segundo aí, o Friedrich Schleiermacher, alguém já ouviu falar de Schleiermacher? Esse nome aí era um alemão. Esse aí é considerado o pai do liberalismo teológico. Ele era um protestante e é considerado o pai da teologia moderna e o pai do liberalismo teológico. É o Schleiermacher. Ele é listado entre os românticos, certo? Goethe, Schiller, tudo isso aqui, ó. Schiller, Hölderlin, Wordsworth, Shelley, William Blake são poetas, certo? Você tem também Goya, Delacroix, aqui são pintores, ó, Constable e o Gaspar Friedrich, que eu também já mostrei lá no início. Então você tem vários intelectuais, vários pensadores de campos diferentes, certo? O próprio Rousseau, ele é considerado filósofo, ele é considerado um cientista político, certo? E ele trabalhava também com a educação. Então é um movimento que ele se espalha para vários lados. Pode seguir. E aí, o que é que caracteriza, o que é que unifica o trabalho de tantas pessoas diferentes, de tantas vertentes diferentes? Os românticos, eles viam a modernização como uma degeneração da pureza originária, certo? Então, lá na época deles, no século XIX, final ali dos anos de 1800, tente lembrar aí das aulas de história, certo? Aquele contexto ali da Revolução Industrial, modernização, os meios de transporte se desenvolvendo, a indústria se desenvolvendo, o comércio se desenvolvendo, o mercado se desenvolvendo, novos mercados sendo procurados, o imperialismo,
o meio urbano começa a mudar, as famílias começam a mudar, as esposas começam a sair de casa para ir para os seus trabalhos nas fábricas, os pais estão lá trabalhando, a vida deixa de ser aquela vida rural, passa a ser uma vida muito mais urbana. Então, nesse contexto todo, surge alguns pensadores que vêm com essas ideias de que a modernização é uma degeneração da pureza. Em outras palavras, de forma mais simples, aquela vida mais natural, aquela vida que a gente tinha mais simples, era uma vida mais pura. E esse processo de progresso, de desenvolvimento, de urbanização, está deixando a gente, está degenerando aquela pureza original, certo? Pode seguir. Então, o romantismo ele foi um movimento intelectual ou cultural, um movimento cultural, do mesmo jeito que foi o Renascimento. O Renascimento foi um movimento assim cultural que se espalhou em vários campos. O Iluminismo foi um movimento também desse tipo, que se espalhou na ciência, na filosofia, em várias vertentes do conhecimento. Há características comuns às variadas formas de aparição desse movimento. Pode seguir, Mari. Num sentido estrito, então, o que foi o romantismo? Olha uma definição aqui. Foi um movimento estético e filosófico que ocorreu ali no final do século XVIII e início do século XIX. Tá? Final ali dos anos 1700 e entrou pelos anos de 1800. Certo? Porém, esse é um sentido mais restrito ou estrito. Num sentido mais amplo, muitos teóricos, e aqui é essa abordagem que eu vou seguir, essa segunda aqui, num sentido mais amplo, o romantismo é definido como uma postura de vida, é definido como um compromisso, ou mais precisamente como uma visão de mundo. O romantismo ele não foi só um movimento que ficou lá no século XVIII. O romantismo é um tipo de visão de mundo que existe e permanece até os dias de hoje. E que está plenamente vivo, plenamente espalhado no nosso mundo contemporâneo. O romantismo é uma visão de mundo presente ainda hoje. Vai lá, Mari. E o que é que essa visão de mundo romântica... Vou passar rápido aqui, porque a gente vai discutir ponto a ponto aí nas próximas aulas. Tá? O que é que essa visão de mundo propunha? Primeiro, uma crítica à racionalidade moderna. As ideias do iluminismo, de que a razão ela é aquela mestra, aquela senhora que vai julgar todas as coisas, que essa história de religião, não era isso que os iluministas propunham, essa história de religião é coisa para a gente, como é que chama? Como é que a gente diz? Ultrapassada, tá me fugindo a palavrinha. Bitolada. Esse negócio de religião é para gente bitolada, gente sem instrução. Os iluministas, eles tinham essa arrogância de dizer assim, só existe aquilo que pode ser comprovado pela razão, pelo método científico. Esse negócio de espírito, mundo espiritual, milagres, isso pode ser comprovado cientificamente? Não. Se não pode ser comprovado cientificamente, então não tem valor. Isso aí é alienação, isso aí como é que é aquele superstição desse povo aí que curte religião. Então, os iluministas afirmavam isso. Aí chegam os românticos para dizer assim, não é bem assim. Existem coisas que a razão e o cálculo não explicam, mas essas coisas também são importantes. Por exemplo, o sentimento, a emoção, o sobrenatural. O sobrenatural existe, mas quando eles falam sobre isso, eles não adotam a visão bíblica das Escrituras. Eles falam sobre uma outra história sobrenatural. Então veja, eles criticam a modernidade, eles criticam o progresso, eles criticam a industrialização na época deles, e até hoje, você já conheceu gente que é contra a industrialização, é contra os industrializados? Você já viu esses discursos contra os ultraprocessados?
Os alimentos ultraprocessados. Quem é da indústria farmacêutica aí? Você já viu aquela galera que é contra tudo que é químico? Não, isso aí tem muito químico. O alumínio, o plástico, né? Então, esses discursos, eles não desapareceram lá no século XIX. Eles continuam e estão mais do que nunca presentes na nossa sociedade. Você já viu gente que critica o capitalismo? A raiz disso está lá em Rousseau. A raiz disso está lá no pensamento romântico. Crítica às convenções sociais, crítica à sociedade burguesa, isso tudo vem dessa filosofia de vida romântica. Então, como eles criticavam isso, eles olhavam para como Londres está diferente, como a Inglaterra está diferente, como a Alemanha está diferente, depois desse processo de industrialização. E aí eles se revoltam contra isso e eles têm aquele discurso transgressor. Vamos fazer diferente, vamos quebrar as regras dessa sociedade burguesa, capitalista, industrial. E aí eles fazem uma associação. É típico do pensamento do romantismo fazer essa associação aí, de que tudo que é natural é puro. E tudo que é industrializado é o quê? Do capeta. É do mal. Se a coisa é natural, ela é boa, ela é pura, ela é do bem. Se a coisa não é natural, ela é artificial, ela é industrial, ela é do mal. Isso está muito espalhado na nossa sociedade e muitas vezes a gente adere a algumas dessas ideias sem nem perceber, certo? Por serem críticos à modernização, o que é que brota, então? Do que é que os românticos se alimentam? Desse sentimento de nostalgia. Eu vou perguntar aí para os mais experientes, não vou dizer mais velhos não, tá? O que é nostalgia? Uma saudade muito profunda. Muito bem, Moel, gostei de ver, viu? Vocabulário rico é isso aí. Né? Concordam? Nostalgia não é isso, né? Pessoa nostálgica é aquela saudade do quê? Normalmente do passado. É aquele sentimento de que o passado é que era bom. E aquele passado que se perdeu, eu queria de novo aqui hoje. Né? Nostalgia. Necessariamente a nostalgia não é uma coisa ruim. Né? Mas os românticos, eles são tipicamente nostálgicos. Nostálgicos de um paraíso perdido. Sabe? Nostálgicos daquele tempo que já foi embora. Certo? E aí isso abre para várias correntes, inclusive no campo da política, tá? Dizem que o romantismo, só aqui para o pessoal que se interessa mais por isso, o romantismo ele abriu duas vertentes. Ele abriu tanto a esquerda, ele originou a esquerda, mas ele originou o conservadorismo também, por outro lado, tá? Por isso que é tão complexo e é difícil definir o romantismo. E ele é marcado, essa visão de mundo romântica é marcado pelo individualismo e por esse desejo da autenticidade. Eles achavam assim, esse pessoal industrial, esse pessoal capitalista, esse pessoal moderno, eles são muito artificiais. A gente tem que buscar ser mais autêntico. Eu tenho que descobrir o meu verdadeiro eu. Você já ouviu essa expressão? Eu tenho que encontrar a melhor versão de mim. Eu tenho que descobrir o meu verdadeiro eu. Esse verdadeiro eu, ele está lá dentro da introspecção do ser humano. Né? Aquela coisa de você se conhecer. Então, a poesia romântica é aquela poesia que é muito intimista, que volta para dentro de si, para essa vida interior. E aí eles trabalhavam muito o sonho, o devaneio, e achavam que esse mundo industrial burguês é um mundo cheio de tédio, é um mundo falso, artificial demais, certo? E eles eram contra isso. Vai lá, Mari, pode passar. Tendo feito esse preâmbulo aí, vamos olhar de novo para essa figura. Você percebe que o Friedrich, se você depois fizer uma busca no Google, você vai ver que
ele pintava muitos quadros parecidos com esse. Normalmente os quadros do Frederick representam pessoas de costas, certo? Olhando para a natureza. E essa natureza que o Lucas bem colocou ali, essa natureza que ele está olhando, é uma natureza que ela transmite dois sentimentos principais, quando a gente vê essa paisagem que ele está admirando aí. Por um lado, ela evoca uma admiração, porque, de fato, a natureza criada por Deus, ela deixa a gente assim, embasbacado, né, achando belo, achando bonito. Mas, por outro lado, você está na beira de um abismo. E é a mesma natureza que causa admiração na gente, ela também traz um certo assombro para nós. Ela faz a gente se sentir pequeno. E vários quadros desse pintor tentam retratar isso. A grandiosidade da criação, a grandiosidade da natureza, e faz você se projetar naquela pessoa ali. Ele está de costas para você. Então é como se fosse você no lugar dele, olhando para essa mesma cena que ele está vendo. Você percebe? Então você é o que os românticos chamavam de o sublime. Eles chamavam a atenção para o sublime. O que é o sublime? Não é uma coisa que é bela somente, mas é uma coisa que é bela, mas que causa um sentimento de assombro, de um certo medo também. Imagina, aqui no Brasil a gente tem lá as Cataratas do Iguaçu. É bonito aquilo ali, mas é assustador também? É. Então, é esse tipo de paisagem que interessava esse pintor aí, certo? Alguém que deu as costas para esse mundo tedioso, né? Para essa vida urbana que é uma mesmice, para essas convenções sociais aí, que tudo é uma hipocrisia. Então, ele dá as costas para isso e ele vai explorar um mundo totalmente desconhecido e novo, certo? Esse senso de aventura, de desbravar o desconhecido, está muito presente na arte romântica. Diga, Nanda. Sim. Tem isso em jogo de videogame também, né? Isso. Perfeito. Eu gostei muito da fala de Nanda, porque, veja, mas é só uma pintura. Essa pintura transmite uma cosmovisão? Sim. A gente acredita que sim. Não existe, queridos, nada neutro. É só um quadro, quer dizer nada. O pintor que fez esse quadro, ele acreditava em algumas coisas. E ele colocou ali os seus valores, as coisas que são importantes para ele representa nessa figura. E ele quer chamar você, espectador, a pensar junto com ele, a aderir ao modo de pensar que ele está propondo. Se ele fosse um escritor, ele ia fazer isso através das palavras. Como ele é pintor, ele faz isso através da tinta, através da perspectiva, através do enquadramento. Ele fez escolhas. Ele podia ter pintado esse homem aí de frente, mas ele escolheu pintar ele de costas. Para quê? Para que você se coloque no lugar dele e enxergue aquilo que ele está vendo, né? Então, há uma visão de mundo aí, na poesia romântica ou na pintura romântica, que revela esse modo de pensar. Que antes desse período aí do século XIX, ninguém pintava isso. Você não vai encontrar pinturas desse tipo. A partir do século XIX, começa a se ter essas experimentações, que chocou a sociedade da época. As pessoas olhavam, achavam estranhíssimo. Oxe, pintou um homem de costas, coisa estranha, né? Ao mesmo tempo, isso causa uma sensação na gente que é tão diferente, isso chocou as pessoas da época, certo?
porque realmente revelava uma visão de mundo. Vamos seguindo aí, para ver se dá tempo da gente concluir. Então, outro exemplo aí, que agora no campo da poesia. Esse autor, Schiller, ele diz assim: experimentamos todas as infecções e todos os tormentos do que, gente? Da sociedade. A poesia romântica ela é bem pessimista. Ele fala de infecções, de tormentos, sem que daí surja um coração sociável. Como numa cidade em chamas. Olha a imagem que ele está construindo aí. É uma cidade em chamas. Cada um procura subtrair a devastação apenas à sua miserável propriedade. Há uma crítica aí, em forma de poesia, onde ele fala que a cidade está em chamas. Essa sociedade aí é decadente. Esse mundo industrial é decadente. E existiam muitos problemas sérios na sociedade pós-industrial, industrial e pós-industrial, né? As cidades estavam muito mais poluídas. Os problemas urbanos estão pipocando. A prostituição, os problemas familiares, a exploração das crianças. Tudo isso vem na esteira daquele progresso ali trazido pela Revolução Industrial. Então, esses artistas eles estão olhando para esse cenário e eles estão fazendo a sua crítica. O romantismo, acima de tudo, é uma crítica. É um movimento crítico à modernidade. Pode seguir. E aí eu trouxe esse filme aí, para você. Vamos fazer um exercício, tá? Um estudo de caso, bem rápido, eu estou chegando no final. Todos já viram. Volta aí, Mariana, tira aí. Isso. Todo mundo já viu esse filme? Alguma dessas características do romantismo estão presentes na série aí do Jurassic Park? Fala aí. O que você vê? Trazer aquele passado perdido. E mais? A ideia do assombro. É grandiosa, né? Esse filme é meio melancólico, gente. Não? Quem é o vilão do Parque dos Dinossauros? Você já parou para pensar nisso? Mas a ciência não é do bem. Veja, o romantismo ele é uma crítica moderna, porque ele surge no período moderno, uma crítica à modernidade. É essa coisa. Os iluministas, que têm aquele pensamento, seriam os cientistas lá do parque, representam a figura do iluminista. Aquele cara que vai levando o progresso, a ciência, vai desenvolvendo. E a ciência para quê? Qual era o fim daqueles cientistas lá do parque? Qual era o objetivo que eles tinham em mente em criar o parque? Dinheiro. Né? É isso mesmo? Qual é a crítica nas entrelinhas que é feita sobre isso? Conhecimento. Ok. Conhecimento para gerar dinheiro. Há algum problema nisso? A forma errada de usar o conhecimento. Há uma crítica ao capitalismo em Jurassic Park. Né? Inclusive quando eles fazem, aí eu não sei mais se é o 2, se é o 3, se é o 4, que o parque lá, que era para atrair turistas, né? Desde o 1 já tem, né? No 1 o parque era para os turistas, né? Para quê? Para fazer receita, para fazer renda, né? Então há vários elementos da visão de mundo romântica estão presentes no filme Jurassic Park. O Spielberg, que é do primeiro filme lá, ele tinha uma intenção. Não é neutro esse filme. Ele queria fazer uma crítica. E aí a minha pergunta é, a crítica de Jurassic Park é ao quê? Várias coisas aí que vocês colocaram.
né, a esse cientificismo todo, né, foram mexer com os dinossauros lá, né, alterando a natureza. O fato de você alterar a natureza e não deixar a coisa ser natural como ela era antes, certo? Mexeu naquela pureza originária. Então, e é todo esse pano de fundo ideológico que está presente num filme que a gente conhece muito bem, que é o Parque dos Dinossauros, que tem pontos válidos nessa crítica, certo? O capitalismo só gera coisa boa? Não. A gente sabe que ele traz no seu bojo o processo de industrialização, o processo de desenvolvimento tecnológico, ele traz no seu bojo muita coisa ruim também, mas trouxe muitos benefícios para a sociedade, né? Algo que gere renda, necessariamente ele não é do mal, né? Mas muitas vezes essa coisa fica turva ali na mensagem do filme, que é uma peça de entretenimento, tá? Pode passar, Mari. Então veja, esse filme é apenas uma ilustração de alguns valores do romantismo que estão presentes na nossa época. Eu não estou dizendo aqui que é bom ou ruim, tá bom? Estou dizendo que o ideário romântico ele está presente lá. Mas assim como ele está presente no entretenimento, na arte, e eu já demonstrei alguns exemplos aqui, ele está presente também na nossa alimentação, na filosofia de alimentação dos dias de hoje, e que influencia muitos aqui de nós, né? Tem muita coisa dessa ideia romântica que perpassa a nossa alimentação, que perpassa as ideias que a gente tem sobre saúde, tipos de tratamento, né? Tipos de remédio, o remédio que é bom, o remédio que é ruim, né? Muitas coisas dessas estão influenciadas por uma visão de mundo romântica. A terapêutica, as terapias estão muito influenciadas também por esse discurso do romantismo. O mundo do trabalho, o mundo corporativo, os discursos ali de motivacionais no campo corporativo, tem muito de romantismo também. O consumo, a moda, a arquitetura, a hotelaria, certo? As coisas ali do entretenimento, desse mundo da hotelaria também. O campo da educação está muito influenciado também pelas ideias do romantismo, por várias dessas ideias, e inclusive o campo da religião também é afetado por isso. Pode ir, Mari. Mas é difícil da gente, muitas vezes, apontar algumas inconsistências e alguns erros no romantismo, porque é um discurso muito simpático, é um discurso muito do bem. É difícil a gente olhar e dizer assim, poxa, mas onde é que está o erro disso aí? Né? Entra naquela categoria que a gente viu no início, que Paulo colocou, das sutilezas. O romantismo, por definição, ele cativa muito o coração da gente, porque é um discurso muito do bem. Pode seguir. Então, olha, o panorama. Na próxima aula, a gente vai ver que, na verdade, apesar dessa retórica do bem, o romantismo, a visão de mundo romântica, ela nega a necessidade de redenção do ser humano e a necessidade de um mediador. Ele nega isso. Eu vou demonstrar isso na próxima aula. A cosmovisão romântica rebela-se contra o mandato cultural. A cosmovisão romântica nega a submissão às autoridades estabelecidas e, portanto, ele é contrário ao 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe. Certo? Vamos falar sobre isso. Na aula 5, a cosmovisão romântica nega a verdade e rejeita a confessionalidade. E a cosmovisão romântica nega também a definição bíblica de amor. Na última aula, se você tiver paciência de estar até o fim, a gente vai falar um pouquinho sobre namoro bíblico. O que é que isso tudo tem a ver com a vida amorosa, com a vida relacional? Que quando a gente fala de romantismo, a gente já pensa logo nisso, né? Influencia também. Tem muito a ver com isso também, tá? Então, vai ser a nossa última aula sobre isso. Passa aí, Mari. E aí eu vou encerrar com Romanos 12, que diz assim, Paulo diz também, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo
por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto o quê? Racional. E não vos conformeis, não tomem a forma deste século, mas transformai-vos. E a palavra aqui é metanoia, que a mente de vocês seja transformada, seja convertida pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem perceber, muito da nossa forma de pensar está seguindo as premissas dessas ideias românticas que a gente está mergulhado nelas. Que você liga a televisão, você liga a internet, você lê um livro, você vai numa exposição de arte, você vê um filme e esses valores estão lá. E a gente às vezes nem percebe. Então a proposta aqui, segue aí, Mari. A proposta é que a gente possa identificar essas sutilezas e então promover a submissão da nossa visão de mundo às Escrituras, somente às Escrituras. A ideia, meus queridos, é que durante esse módulo a gente aprenda a pensar mais biblicamente. A gente aprenda a criticar um pouquinho mais do que a gente ouve e recebe na sociedade. Perceba e critique. E não caia nessas armadilhas, nessas sutilezas. E isso vocês vão ver que vai ter implicações bem práticas, bem concretas nas tuas ações. Porque o modo como eu penso determina o modo como eu vou agir, como eu vou me comportar. Amém, meus irmãos? Foi muito vago, foi muito viajado. Nas próximas aulas a coisa vai ser mais concreta, a gente vai mais para exemplos práticos. Eu queria lançar um desafio aí. Essa semana eu trouxe um filme, que eu achei fácil de exemplificar. Mas eu queria que você pensasse em outras coisas da nossa cultura, outros produtos culturais que passam essas ideias do romantismo que a gente viu hoje aqui. Será que dá para você pensar nisso durante a semana aí? Deixar as catracas trabalharem aí sobre isso? Pode ser? Vamos orar?